o nosso tema hoje é: não deixe a vaca ir para o brejo, amém? Eu creio que Deus vai falar com você assim como Ele falou comigo, em alguns momentos específicos, conversando com algumas pessoas, ouvindo relatos, e Deus ministrando essa palavra aqui para me transmitir à igreja, ok? Essa palavra não é da série de setembro. O pastor Brito me pediu para ministrá-la hoje, mas no domingo que vem ele começa a série de setembro, que, se eu não me engano, é a toda velocidade ou em plena velocidade, uma coisa assim. Essa palavra que eu vou ministrar hoje tem a ver com essa temática geral da série. Então você vai perceber que a coisa vai casar, né? A partir do domingo que vem ele começa a série. Hoje é uma palavra que não é da série, porém relacionada com o assunto da série, ok? Do mês de setembro. Hebreus 3, versículo 7. É o texto que vai nos dar base para a gente iniciar a palavra, a reflexão de hoje. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. É um versículo só, pequenininho. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Mais uma vez, assim, pois, como diz o Espírito Santo, é Ele que está falando para nós, é o próprio Deus que está falando isso aqui. Hoje não é amanhã, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Pode fechar a sua Bíblia aí. Hoje eu quero falar sobre a importância de aplicarmos velocidade na nossa jornada, na nossa corrida da fé. Estamos falando disso, do início do ano para o fim, estamos numa jornada. Eu quero falar da importância de você aplicar velocidade, Raik, de você acelerar nesse percurso, nessa jornada. Pastor, o que você quer dizer com velocidade? Deixa eu começar a abrir a sua mente. Estou falando de proatividade, cooperação, ação, para desfrutarmos dos propósitos de Deus. Estou falando da importância de aproveitarmos o tempo que Deus nos dá, o tempo em que Ele fala conosco, o tempo em que Ele nos chama, nos toca, o tempo oportuno de Deus. Estamos falando disso. Quando eu estou falando de aplicar velocidade, eu estou falando disso. Você tem aproveitado o tempo que Deus tem te dado? Você está ligado no tempo em que Ele está falando com você? O tempo em que Ele nos chama? O tempo em que Ele tem tocado o seu coração? O tempo em que Ele tem aberto os seus olhos para que você veja a direção que Ele quer que você tome, que você siga? Você está ligado nestes toques de Deus? No tempo oportuno, ou seja, hoje, agora, ou não? Você está desligado disso? Está displicente? Não está percebendo? Está tocando a vida do seu jeito? Então hoje a palavra está relacionada a isso. Como você está aproveitando o tempo em que Deus está falando com você? Não é qualquer tempo. É um tempo que a Bíblia chama de tempo oportuno ou aceitável, o tempo certo. O tempo que Deus te toca, que Deus te chama, que Deus abre os seus olhos. Quando você se atenta para isso, você está aplicando velocidade, você está acelerando na jornada, e Ele mesmo faz as coisas acontecerem. Vamos analisar alguns textos. Eu separei aqui alguns textos, uns 5 ou 6. Esse aqui também eu vou precisar de que você acompanhe comigo. E em todos os textos, todos os textos, eu quero que você observe a importância de nós discernirmos o tempo certo de Deus. Você vai ver que o povo perdeu muito por não discernir o tempo certo. Você vai ver que o povo sofreu. Você vai ver que o povo, em muitos momentos aqui, deixou a vaca ir para o brejo. E depois a coisa ficou complicada. Porque depois que ela vai para o brejo, tudo muda. Primeiro nós vamos analisar esses textos e eu quero que você observe somente essa questão, ok? Vamos começar Velho Testamento, depois eu vou caminhando para o Novo
e algumas cartas de Paulo. Jeremias capítulo 5. Vamos lá? Jeremias capítulo 5. Jeremias 5, 20 e 21. Jeremias 5, 20 e 21. Quem achou, diga amém. Deixa eu ver se a maioria achou. Quem achou, diga amém. Então foi. 5, 20 e 21. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora. Repita assim comigo: ouvi agora. É o que a Bíblia está falando. Olha a menção do tempo aí. É para você ouvir agora. Isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Ei, presta atenção. É para você perceber agora. Eu estou falando com você hoje, agora. Não é para você jogar o negócio para amanhã, não. É o que Deus está falando para o povo aqui. Capítulo 7. Vira a folha aí, está bem pertinho aí. Capítulo 7. Verso 23. Jeremias capítulo 7, versículo 23. Esse eu vou ler até o 26. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje. Olha a menção aí do espaço de tempo que Deus está mostrando aqui. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias. Começando de madrugada eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizeste pior do que vossos pais. Então veja bem, Deus mostrando, vocês, com esse comportamento de vocês, e estão sofrendo tudo isso que estão sofrendo, por causa deste tempo que eu dei para vocês, e vocês não me ouviram, não se atentaram porque eu estou orientando. É o que a Bíblia está falando. Interessante, irmãos, que você for pegar todos os profetas, todos, maiores e menores, todos, Deus está mostrando que o povo sofreu simplesmente por perder esse time de Deus, por não conseguir discernir esse tempo em que Deus estava falando, chamando. Por isso sofreram. Todos os livros dos profetas, depois tenha curiosidade na sua casa de ler. E Deus usava os profetas para isso, para alertar o povo. Vocês estão perdendo tempo. Deus está chamando, Deus está falando. E vocês estão sofrendo isso porque vocês perderam o tempo que Ele falou que era para fazer. O tempo que Ele veio para abrir os olhos, para tocar, para libertar, para fazer, para mudar, para restaurar. Vocês perderam o tempo. Por isso que vocês estão sofrendo o castigo e a disciplina. Todos os profetas. Esse refrão está presente em todos os livros dos profetas. Mateus capítulo 25, um texto muito conhecido aqui, parábola das virgens. Mateus capítulo 25. Do 1 ao 13, parábola das 10 virgens, texto que você conhece muito bem, um texto que tem muitos ensinamentos profundos, poderosos aqui para nós, e mostra também essa questão da falta de discernimento, das nécias, e por isso perderam o melhor de Deus, não conseguiram entrar no gozo, no descanso de Deus. Mateus 25, do 1 ao 13, quem achou, diga amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, a partir do 5, ele começa a mostrar o fator tempo aqui,
A partir do versículo 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, olha aí mais uma vez a menção do tempo, ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias. Elas não chegaram no tempo certo, elas não chegaram no tempo de Deus, elas não discerniram o tempo em que Deus chamou e falou. Versículo 11 mostra isso, começa falando, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. As virgens nécias, as imprudentes, elas perderam o tempo de Deus. O tempo em que Deus falou, esteja vigilante. Eu vou vir de surpresa, ninguém vai perceber. Eu vou vir de surpresa, se prepare, seja vigilante. Eu estou avisando hoje, eu estou mostrando hoje o que você tem que fazer. Elas preocuparam? Não preocuparam. Foram viver a vida do jeito que elas queriam e perderam o tempo. Quando despertaram, Senhor, Senhor, a porta já tinha fechado. Tem uma versão, essa versão aqui não fala, mas tem uma versão que fala que elas perderam o tempo. Elas tiveram tempo de encher as vasilhas e não encheram. Perderam o tempo, perderam a oportunidade. Lucas 19. Estou só analisando os textos, depois eu entro no assunto propriamente. Desenrolamos a palavra e fechamos. Lucas 19. Lucas 19, a partir do 41. Quem achou, diga amém. Beleza, a maioria, acompanha aí comigo. Lucas 19, a partir do 41. Este capítulo aqui, a partir do 28, fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então é aquele momento em que Jesus estava chegando e o povo fez festa, aqueles que criam, nele, o consideravam, fez festa e gritava, louvava, levantava os ramos. E aí os fariseus falaram para a turma assim, para Jesus, ô Jesus, manda esse povo calar a boca. Aí Jesus fala para eles, eu acho que Jesus desejou falar isso, vocês estão doidos, se eu mandá-los calar, as pedras clamarão. Este momento aqui, os fariseus falando para Jesus, manda esse povo calar a boca. E ele fala, se eles calarem, as pedras clamarão. Tremendo isso, né? Aí a partir do 41, quando ia chegando, vendo a cidade, o que aconteceu com Jesus? O que está escrito aí? Ele chorou. Jesus chorou e dizia, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Aqui que eu quero que vocês prestem atenção, Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O que está escrito aqui? Porque não reconheceste o tempo oportuno, o tempo em que Deus visitou, em que Jesus chegou, entrou e queria transformar a cidade e o povo. Eles não reconheceram. Eles não se atentaram para este tempo, o tempo da presença de Jesus lá, o tempo da chegada de Jesus, o tempo do milagre, o tempo da mudança, da restauração. Eles não consideraram. E o próprio Jesus está falando, vocês estão sofrendo tudo isso? A vaca foi para o brejo
porque vocês não se atentaram para o tempo oportuno, a oportunidade que eu dei para vocês. Romanos capítulo 13. Romanos 13. Versículo 11 e 12. Romanos 13, 11 e 12. Paulo alertando o povo para o tempo do despertamento. Paulo falando, esse é o tempo. Presta atenção, não perca esse tempo. Deus está chamando, Deus está falando. Versículo 11 do capítulo 13. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paulo falando para o povo, acorda, sai do sono, sai da inércia, sai dessa estagnação, dessa procrastinação, desse sono maligno, porque o tempo é esse, é o que Paulo estava falando. Mais um texto de Paulo para confirmar isso, o último, 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6, um pouquinho para frente aí. 2 Coríntios 6, 1 e 2. Primeiro Coríntios, 2 Coríntios 6, 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, nós somos cooperadores de Deus, a Bíblia está dizendo, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Mais uma vez, Paulo reforçando o que ele falou em Romanos. É este o momento, é este o tempo, é agora que Deus está chamando, é agora que Deus está acessível, é agora que Deus está abrindo os seus olhos, te tocando, é agora que Deus está dando a segunda, a terceira, a quarta chance, é agora. É isso que Paulo está confirmando aqui. Então, conseguiram perceber nesses textos, alguns textos que eu separei apenas a palavra, o tanto que é importante nós discernirmos o tempo em que Deus toca o nosso coração. Conseguiram perceber isso? Se você perder esse tempo de Deus, esse time de Deus, que a Bíblia chama de tempo oportuno, aceitável, tempo correto, tempo certo, tempo de Deus, você pode colher consequências terríveis. A vaca pode ir para o brejo e depois a coisa pode ficar complicada. Simplesmente por perder esse tempo. Então eu fiz questão de trazer esses textos e lê-los para mostrar para a igreja que Deus alertava o povo lá naquela época. E Deus está alertando nós aqui hoje. Hoje Deus vai te alertar para muitas coisas. Hoje Deus vai mostrar que é o tempo de você acordar do sono espiritual. Você abrir os seus olhos, você agir, você aplicar velocidade, acelerar. E eu comecei falando, vou melhorar aqui a explicação do que é velocidade, o que é acelerar na jornada. É isso, é você agir, é você cooperar com Deus, é você ouvir a voz de Deus, é você perceber as oportunidades de Deus para a sua vida, quando elas são dadas. É isso que é aplicar velocidade, é isso que é acelerar na jornada. Então velocidade para Deus não é necessariamente aceleração, não é só isso. É também isso, mas não é só isso. É você se inclinar para Ele e dizer, eis-me aqui, Senhor. Qual é a tua vontade para a minha vida? O que tu queres para mim? Qual é a direção a seguir? Isso é aplicar velocidade. Velocidade para Deus, biblicamente falando, é remir o tempo. O que é remir o tempo? É utilizá-lo de forma sábia, prudente e para a glória de Deus.
Eu estudando essa palavra e vendo esse significado, eu falei, poxa vida, como nós não remimos o tempo que Deus nos dá. Como nós perdemos tempo na vida. Porque remir o tempo, que Paulo está falando aqui, ó, em Efésios 5, 15, 16, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, ignorantes, inconsequentes, displicentes, né, que significa nécio, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu fui olhar o que é remir o tempo, utilizá-lo de forma sábia, prudente e para glorificar a Deus. Você tem feito isso com o seu tempo? Com o tempo que Deus tem te dado? Então, aplicar velocidade, acelerar no contexto bíblico, no contexto da palavra hoje, é isso. É você estar constantemente vigilante e não perder o tempo como as virgens nécias perderam. Perderam a bênção, perderam o acesso ao reino. Velocidade para Deus é agir em obediência, enquanto é tempo ou enquanto há tempo. Velocidade para Deus é o oposto de omissão, inércia, sono. Velocidade para Deus, no contexto bíblico e no contexto da palavra de hoje, é o oposto disso. Estagnação, é o oposto disso. Pergunto, por que as pessoas nesses últimos tempos, dentro da igreja, nós, cristãos, crentes, convertidos, filhos de Deus, por que as pessoas estão vivendo tanto no modo procrastinação? Por quê? Amanhã eu faço, amanhã eu mudo, amanhã eu me comprometo, amanhã eu me torno fiel, amanhã eu peço perdão, amanhã eu me arrependo, amanhã eu acordo, amanhã eu mudo. Por que os crentes estão vivendo hoje dentro da igreja tanto nesse modo procrastinação? O que significa isso? Procrastinar é jogar tudo para o amanhã. Por quê, irmãos? Por quê? Nas mais variadas áreas da vida, quantos cristãos estão apenas assistindo a vaca ir para o brejo, o leite derramar, para depois tomar atitude, para depois tomar postura, para depois fazer alguma coisa? Estão perdendo o tempo em que Deus está falando, Deus está chamando, Deus está tocando, Deus está mexendo, e você deixando. Por quê? Por quê? Por que agir assim? Por que esperar o pior? Por que esperar a disciplina de Deus? Se depois é muito maior o sofrimento. Depois que a vaca vai para o brejo, a coisa muda. Os meios mudam, os métodos mudam, o sofrimento é maior, a operação resgate é mais complexa, mais demorada, depois que você, em alguma área da sua vida, deixa a vaca ir para o brejo. Por isso a importância de aproveitar o tempo, e o tempo é hoje. Diga comigo, o tempo é hoje, é hoje. Agora pensa comigo, Deus deixa de falar conosco? Deus deixa de falar com você? Deus deixa de falar comigo? Deus está sempre falando, sempre. Desde o princípio, desde que mundo é mundo, desde que criou a humanidade, Deus está sempre falando comigo e com você. Deus está sempre usando os vários canais que Ele tem para falar conosco, sempre. Ninguém pode levantar a mão aqui e falar, não, Deus não fala comigo. Não, não existe isso. Deus fala conosco em todo o tempo. Deus está falando com você aqui, hoje, agora. Você não veio aqui por acaso, não. Você pode até pensar isso. Eu vim porque eu quis, todo domingo eu vou, é minha rotina. Não, Deus te trouxe aqui, meu irmão, Deus, para ouvir essa palavra. Então Ele está sempre falando, Ele está sempre usando os canais dEle. Está sempre. E mais, Deus sempre trabalha com sinais. Sabe como é que você pode evitar a sua vaquinha de ir para o brejo? Percebendo os sinais de Deus, no tempo oportuno, hoje, agora. Deus está sempre falando, Deus está sempre usando os canais, e Deus está sempre mandando sinais. Quem lembra daquela palavra do pastor Brito, os alertas do fracasso? Quem estava aqui? Não tem muito tempo ele ministrou sobre ela. E eu quero pegar um trechinho daquela palavra e relembrar com você,
pensar junto com você. E ele falava naquela palavra a respeito de estarmos atentos aos sinais para não deixarmos a vaca ir para o brejo e depois ser tarde. Quantas pessoas vão deixar para agir depois que a coisa acontece? Para quê? Não precisa disso. Durante a jornada, durante a corrida, nós queremos ombrear com você, nós queremos te aconselhar, nós queremos lutar junto com você, nós queremos te ajudar, nós queremos compartilhar dificuldades com você. Mas por que muitos vêm para cá depois que a coisa complica? Depois que o caldo entornou, aí vem procurar. Pastor, mas então eu não posso quando a coisa complica? Não, não é isso que eu estou dizendo. Me entenda, por favor. Todas as vezes que você vier buscar o pastor, o seu líder, todas as vezes, nós vamos te receber de braços abertos, com muito amor, para te ajudar, para te aconselhar, para te levantar, para te orientar. Só que depois que a vaca vai para o brejo, como eu disse, vou repetir isso aqui, muita coisa muda. Tudo muda. É muito mais difícil. Depois você tem que remediar, é muito melhor você prevenir. É muito melhor você estar atento aos sinais para evitar que isso aqui aconteça. Porque a operação resgate é complicada, é demorada, é dolorida, é sofrida. Então nós pastores, sempre estaremos juntos com as ovelhas, junto com as ovelhas, de mãos dadas com você, para te levantar, para te orientar, para vencer com você qualquer tipo de gigante. Mas nós queremos que você nos procure na jornada, na corrida, durante o caminho. Nós não queremos que você ignore todo o conselho, toda a palavra, o tempo oportuno que Deus está falando, para depois você vir com a coisa já complicada. Nessa palavra ele falou de alguns sinais, eu quero relembrá-los. Importante eu falar isso aqui. Então não tem desculpa para omissão, para inércia, não tem desculpa para nós. Porque Deus fala, Deus mostra, Deus usa canais e Deus manda sinais. Vejamos, quais seriam alguns desses sinais de alerta, por exemplo, na vida conjugal? Vamos começar por essa área tão importante, tão sensível, tão delicada. Casamento, vida conjugal, família. Quais seriam os sinais, pastor, para mim perceber que a coisa não está indo bem e eu poder agir? Alguns sinais, eu relato para você. O casal não tem mais diálogo dentro de casa, não tem. Opa, fique esperto, é um sinal, é um alerta para que você não deixe a vaca ir para o brejo. O casal não tem mais troca de carícias, afeto, através de toque, abraço, beijo. Não tem isso mais, isso não acontece entre nós. Opa, cuidado, sinal vermelho para você. Você tem que agir, você não pode deixar a coisa continuar assim. É um sinal de alerta. O casal não tem mais vida sexual ativa, satisfatória, ou então demora muito para ter uma relação sexual. É uma no início do ano, outra no final do ano. Misericórdia, cuidado, corra, peça ajuda. Isso é um sinal de alerta para que você não deixe o seu casamento ser destruído. Porque vida sexual é normal para um casal sadio. Mas tem gente que está vivendo isso e está de boa, eu vou levando. Não vai levar não, a casa vai cair. E depois, repito, enfatizo, destaco, é muito mais difícil você corrigir o problema. Casal tem senha no celular e o cônjuge não sabe. Não, aqui o homem tem a senha dele, a mulher tem, e nós não sabemos, não pode mexer. Se um pedir para o outro é briga. Como assim? Está errado. É um sinal de alerta, cuidado, muda esse negócio. Vem conversar com nós temos orientação para você. Perdeu-se o respeito um pelo outro, agressões verbais começaram a acontecer, estão presentes. Opa, começou a agressão verbal, para agressão física é um passo só. Cuidado, é outro alerta. Não tem respeito mais, está gritando um com o outro, está falando alto, está xingando, está usando palavras pejorativas que humilham, que derrubam. Cuidado, porque a agressão verbal é a ponte para a agressão física. É sinal de alerta. Não perca o tempo de você agir, não, porque depois amanhã pode ser tarde.
Casal não tem tempo de qualidade mais juntos, não passeia, não tem tempo de descanso, de lazer, não tem férias. Tudo isso aqui são sinais que o pastor falou naquela palavra. E hoje eu estou falando novamente, Deus quer falar com famílias, com casais nessa igreja. Se você está vivendo isso aqui, se está acontecendo na sua casa, em nome de Jesus, abra os seus olhos, busque ajuda, mova-se de alguma forma, para que a vaquinha não vá para o brejo, e depois você vai chorar amargamente. Cuidado com isso. Hoje é o tempo de você agir, hoje é o tempo de você alinhar a sua vida conjugal com a palavra, hoje é o tempo de você aprumar o seu casamento com a palavra de Deus, hoje, não é amanhã. E olha que ele ministrou algum tempo, eu estou repetindo hoje, Deus está falando conosco, Deus está falando com você. Você precisa de corrigir coisas dentro da sua casa, dentro do seu casamento, e se você perder esse tempo de Deus, depois não adianta. Quais seriam alguns sinais de alerta, por exemplo, na vida financeira? Mudei agora a área, vida financeira. Homem e mulher não conversam sobre os gastos da família, do casal. Cada um cuida do seu e pronto, está errado. Muda isso, isso é um sinal de alerta. Eu não sei da conta da minha esposa, eu não sei do conta do meu marido, eu não sei quanto ele ganha, quanto ela ganha. Cada um paga suas contas aqui, pronto, e acabou. E se nós tocar num assunto de dinheiro aqui, é briga. Está errado. Abra os olhos, é um sinal de alerta para você. O casal tem que compartilhar os gastos, as contas, tem que saber das contas um do outro, tem que sentar junto, pôr tudo no papel. Ó, meu bem, hoje, esse mês está fora do limite, ó, passou da conta, ó, o cartão de crédito estourou, meu bem, o que foi? Foi comigo? Foi com você? O que está acontecendo? Meu bem, o cartão vem muito alto, eu não tenho dinheiro para pagar, e aí? Está errado, é sinal de alerta. Na vida financeira, se você não corrigir isso, se você não mexer, a vaca vai para o brejo. Depois, para corrigir, é complicado. É hoje, o tempo é hoje você mexer nesse negócio. É hoje. Não são fiéis nos dízimos, nas primícias, ofertas, e não buscam mudança. Não está nem aí. Não preocupo com essa área da minha vida e não busca mudança. Outro sinal de alerta muito sério. Hoje ministrei lá em Trindade só sobre esse assunto. Como administrar a vida financeira biblicamente, mordomia cristã. Essa área da sua vida até hoje está problemática, até hoje está desalinhada com a palavra, e você acha que a vaquinha não vai para o brejo? É só questão de tempo, só questão de tempo. Se você não buscar mudança e arrependimento nessa área tão importante, não tem planejamento conjunto para adquirir coisas, faz dívida em cima de dívida, não espera acabar uma para contrair outra. Tem gente que é assim, é dívida em cima de dívida, dívida em cima de dívida. Pede emprestado e não paga, para o banco, para o amigo da igreja, para o parente, pede e não paga. Tudo são sinais de alerta. Ó, está errado, está errado, está errado, corrige. O nome está sujo, ele não procura limpar. Tem gente que está com o nome sujo, tem tempo. Ué, por que você não planejou limpar esse negócio? É claro, não vai limpar de um dia para o outro, mas se aconteceu com você, por que você não move, não age para você limpar o nome? Mexa, mova-se, Deus está falando com você. Ou você vai viver com isso e levando esse negócio? Você acha que vai ficar só do jeito que está? Não, vai só piorando. A cadeia vai só crescendo, vai só piorando. Todo mês fica com aquele discurso, meu Deus, para onde meu dinheiro está indo? Crente que vive com esse discurso, está errado. Porque se você é fiel a Deus, eu já ministrei muito sobre isso aqui. Qual que é o discurso do fiel? Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus abriu portas, Deus fez milagre, Deus trouxe a provisão no tempo certo, Deus supriu o batismo. Esse é o discurso do fiel. Agora o infiel não, meu Deus do céu, para onde está indo meu dinheiro? Meu Deus do céu, não sei que tanto de dívida que eu estou fazendo. Meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Meu Deus do céu, meu dinheiro está meu bolso está furado, não tem lógica, eu ponho aqui. Não. Esse é o discurso do infiel. Mas esse é um sinal de alerta para você mudar, para você mexer, para você buscar ajuda. Na vida espiritual, quais são os sinais? Estou relembrando aqui algumas coisas que ele ministrou. E Deus está falando conosco, amém?
Vida espiritual. Não tem prazer mais em vir para o culto, congregar. Não tem prazer, perdeu esse prazer de vir para a igreja. Misericórdia. Corre, 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 que você precisa de ajuda. Porque para nós, filhos de Deus, é prazer nos reunirmos para glorificá-lo, para adorá-lo. Hoje mesmo, olha tanto que foi a bênção, o louvor, a igreja cantando, participando. Que ambiente, que momento. Eu compartilhei com os músicos aqui. Tem domingo que você sente que a unção é diferente, que Deus se manifesta diferente. Hoje foi um dia desses que eu senti isso. Mas você não tem prazer mais de vir para o culto. Acabou aquela disposição. Eu vou porque minha mulher insiste, porque meu marido insiste. Eu vou porque, quem sabe, eu saio de lá com a cabeça melhor. Não! É um sinal de que a vida espiritual está capenga, tem problema. Tem problema. E tem uns também que quando vem, ele já vem pouco, não tem prazer em vir. Quando ele vem, eu falei aqui no louvor, porque daqui de cima a gente olha tudo. A pessoa fica andando na igreja o tempo todo do culto. Homem dessa igreja, família Luz Tatiá, mulher, você que tem filho pequeno, ensina o seu filho a adorar, adorando, seja exemplo para ele, segura ele na sua cadeira. A Bruna mais o Sebastião, quero dar os parabéns, porque quando vocês chegaram aqui, os meninos de vocês não ficavam correndo aqui para todo lado e vocês atrás. Hoje está diferente, vocês observaram? Como é que eles chamam? O Dave e a Bela estão aqui sentadinhos aqui o tempo todo, junto com os pais. É porque os pais ensinam. Insistiu, segurou, não vai. Agora é hora de adorar. Agora é culto a Deus. Mas tem gente que fica o tempo todo andando na igreja com o menino. O menino vai beber água 100 vezes, vai no banheiro 500 vezes. O que é isso? Ô cristão, amadurece aí. Ou você está aqui para oferecer o culto para Deus. Qual que é a importância que você dá para esse culto, para esse momento? Qual que é a importância, qual que é a reverência que você tem com Ele? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Uai, é um sinal de alerta. Você não consegue adorar, você não concentra, você não para ouvir palavra, para ouvir culto. Não dá conta. Isso é um demônio que inquieta a pessoa, não tira atenção. Cuidado com isso, isso é um sinal de alerta. Com relação à sua vida espiritual. Não consegue orar mais diariamente, não lê a Bíblia. Só faz isso quando a coisa aperta, o trem peteca, aí ele vai orar, vai ler a Bíblia. Deixou a comunhão da célula, não participa de célula mais e não está preocupado com isso. Eu não preciso de célula, não. Como assim? O princípio da comunhão é bíblico. As grandes reuniões e as pequenas, está na Bíblia. A gente não ensina nada aqui que não está na Bíblia, não. Mas se você não quer cumprir, você tem que admitir que você está contra esse princípio. Porque a gente ensina a Bíblia. Congregar, participar dessa reunião que vocês estão aqui hoje coletiva, isso é bíblico, você está agradando a Deus. Você está cultuando a Deus sentado aí ouvindo a palavra de Deus. Você está ganhando crédito lá no céu ouvindo a palavra aqui. Quando você vai para a célula, você está cumprindo um princípio bíblico também. Você está ganhando crédito com Deus. Mas não quer fazer isso, não me preocupo, não gosto, não me cobra e pronto, acabou. E vai levando a vida. Nunca está disposto a servir, se envolver na obra. Nunca. E aponta o dedo para tudo e para todos. Como assim? Isso é um sinal de alerta, você está com um problema espiritual. Você nunca se dispõe a servir, a envolver, e você vê erro no pastor Daniel, no pastor Paulo, no pastor Josi, no pastor Brito, todos os servos estão errados, não sabem trabalhar, a igreja está fria demais, está quente demais, essa luz branca eu não gosto, amarela, aquela vaca tinha que ser Nelore, não podia ser holandesa. Uai, então, o problema é nós? O problema é Deus? Quando alguém vai falar na vida, ele acha ruim, ele espinha, ele não aceita, é o crente copo cheio. Ninguém fala na vida dele, ninguém acrescenta para ele, ninguém, ele sabe de tudo. Ele sempre tem resposta, ele sempre rebate. Problemas na vida espiritual, sinais de que a vaquinha está indo para o brejo na vida espiritual. Age enquanto é tempo, acorda hoje, abre os olhos hoje, não é amanhã não. Não deixe o pior acontecer, não deixe. Jovens, cadê os jovens? Diga amém. Jovens, por que você não alinha a sua vida financeira hoje, para você colher amanhã? Pastor, eu não trabalho. Mas como assim? Não é porque você não trabalha que você não precisa ser fiel a Deus.
Você ganha a mesada do seu pai, você ganha presente, você ganha qualquer coisa, dinheiro passa pelas suas mãos, ninguém vive sem dinheiro. Por que você não pode começar a ser fiel hoje, para amanhã você colher? Ou você vai deixar isso lá para o futuro? Não, eu falo para o Pietro, canso de falar, começa a ser fiel hoje, planta hoje, cara, começa hoje, para você ser diferente daqui 10, 15 anos, da maioria dos jovens, que não está nem preocupado com isso. Não está. Começa hoje, para colher amanhã, sendo fiel. Seja criterioso, seja responsável nessa área da sua vida. Com qualquer quantidade, não importa, o que vem nas suas mãos, seja fiel. Por que não se abster agora do prazer sexual? Jovem, ô jovem, acorda aqui, ó. Por que você não segura a barra hoje, para você não pecar, para você não fornicar? Porque se você fizer isso, amanhã você vai colher coisas terríveis. Se você não conter essa força da carne, você vai deixar a vaquinha para o brejo. Colher uma gravidez indesejada, talvez. Sair da igreja, sair de Deus. Porque você já viu o jovem, quando ele encontrar um relacionamento errado, ele sai da igreja, ele abandona os pais, ele quer sair de casa, ele larga trabalho, ele larga a escola. O diabo cega o jovem que se relaciona de maneira errada. Ele cega, ele não ouve o pastor, ele não ouve o pai, ele não ouve a mãe. Ele começa um relacionamento, ninguém serve mais para ele, é só a namoradinha, só o namorado. Será que esse tem está certo? Jovem, acorda, você tem que ouvir seus pais, você tem que ouvir os pastores. Enquanto você não sair debaixo do teto do seu pai, ele manda em você. O sistema é ele que estabelece. E outra, ninguém na vida que você conhece, seus amigos, seu melhor amigo da escola, do trabalho, ninguém quer o melhor para você como seus pais. Ninguém. Seu pai e sua mãe, às vezes, chato, cobrando e falando, não vai, não quero, mas ele quer o seu bem, ele te ama. Mas se você ouvi-lo, se você não ouvir, o que adianta? A vaca vai para o brejo, depois você vai vir pedir socorro para ele. Estuda hoje, jovem, para você não sofrer amanhã com emprego meia boca, salário meia boca. Estuda hoje para o concurso, para fazer um curso superior. É hoje, não é amanhã não. É hoje que você tem que fazer isso. Por que não se dedicar ao Senhor com todas as suas forças hoje, para amanhã colher os propósitos de Deus? Essa palavra hoje, você veio aqui hoje nessa noite, simplesmente para ouvir isso. Deus está mostrando áreas da sua vida que precisam ser ajustadas hoje, não é amanhã, pelo amor de Deus. Deus está mostrando coisas na sua vida que precisam ser mudadas hoje, antes da vaca ir para o brejo. Pastor, mas meu Deus do céu, estou entendendo a palavra, que bênção, maravilha, mas minha vaca já está atoladinha, acabou para mim, eu estou frito, minha vaca atolou. Calma, não se desespere. Deus tem resposta e solução para tudo. O nosso Deus é o Deus especialista em mudar cenários, mudar circunstâncias. O nosso Deus é o Deus dos recomeços. Então a palavra hoje é para esses dois grupos. Para você que está sendo alertado de que o tempo é hoje, que você precisa acordar e resolver muitas coisas na sua vida, hoje, não amanhã. Mas a palavra também é para aquele que está aqui talvez assustado. Pastor, a minha vaca está só com o narizinho de fora lá, assim, ela não dá conta de sair não, só se for guinchada. Calma, calma, Deus é o Deus dos recomeços. Deus te trouxe aqui hoje para falar para você, eu estou com você, eu seguro na sua mão, eu quero te mudar, eu quero te ajudar, eu quero te levantar, eu quero te fazer correr nessa jornada como vencedor, chegar no final como vencedor, chegar no final do ano como vencedor. Eu quero, Deus está com você. Deus não está apontando o dedo para você, Deus está segurando na sua mão. Mas você tem que ouvi-lo. Você tem que ouvi-lo. Você tem que tomar postura. Você tem que agir. Você tem que mexer. Você tem que mover. Eu li aqui, nós somos cooperadores de Deus. Deus nunca erra na parte dele, nós que erramos na nossa. Deus nunca é negligente na parte dele, nós que somos na nossa. Faz a sua parte, que Deus quer fazer você viver as promessas dele. Então hoje,
Velocidade, aplica velocidade, acelera, mova-se, hoje enquanto é tempo. Depois que a vaca vai para o brejo, a coisa complica. A dor vem, o sofrimento vem. A operação resgate é difícil, é cara, é demorada. É muito melhor você prevenir do que você remediar. É muito melhor você acordar hoje na sua vida conjugal do que amanhã você colher uma separação. É muito melhor você viver, corrigir esses problemas na vida espiritual hoje do que você sair da igreja, ficar fora do guarda-chuva da bênção e depois complicar. Resolva hoje com o seu pastor, com o seu líder, com o seu irmão de cela. Resolva hoje. A vida financeira, mexe hoje. Sai daqui disposto a ser fiel, faz um compromisso com Deus. Fecha as brechas. Mas não deixe esse animalzinho tão bonitinho pro brejo, não. Como eu disse, repito, nós estamos aqui sempre com as mãos estendidas também como Deus, para te ajudar. Nunca vamos negar ajuda, nunca vamos apontar o dedo. Estamos aqui para lutar com você, para te levantar. Mas é muito melhor você prevenir. É muito melhor você agir hoje no tempo oportuno do que ouvir depois de Deus, como Ele fez lá com o povo. O povo de Israel sofreu 40 anos no deserto. Por quê? Porque não soube discernir o tempo oportuno. Sofreu 40 anos, Beré, 40 anos. Porque não ouviu Deus no tempo que Deus estava falando. Deus está falando hoje, amém? Deus está falando hoje, comigo, com você, conosco. Tomemos posição para continuarmos essa jornada de maneira vitoriosa. E a cada mês experimentarmos mais e mais de Deus. Quantos desejam isso, diga amém.